Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos apresentar um vídeo sobre a densidade de plantas. O grupo é composto por mim, Karen, Camila, Patrícia e Fabrício. Primeiramente, seria importante sabermos o que é a densidade de plantas. A densidade de plantas é o número de plantas que são cultivadas em uma determinada área. Este conceito é fundamental para o sucesso de qualquer plantio, pois ele influencia diretamente a saúde, o crescimento e também a produtividade das plantas. Normalmente são utilizados dois tipos de métodos de densidade de plantas, que é o quincôncio e o quadrado. Sendo mais utilizado o quadrado, o quincôncio normalmente ele é utilizado em pomares de frutíferas. No quincôncio, as plantas são organizadas em um padrão triangular, como pode ser visto aqui. Já no quadrado, as plantas elas são alinhadas em linhas retas. Eu sou a Camila e eu vou apresentar sobre o método quadrado, onde as plantas elas são dispostas em fileiras, e nesse caso a gente vai utilizar a cultura do cacau para exemplificar. A cultura do cacau ele tem um espaçamento recomendado de 3 metros entre linhas e 3 metros entre plantas. E agora a gente quer saber qual será a densidade de plantas em 1 hectare. Para isso a gente precisa saber qual é o espaçamento que uma planta ocupa. Para isso a gente vai multiplicar os 3 metros entre linhas vezes os 3 metros entre plantas. E isso vai dar um valor de 9 metros quadrados. E nós sabemos que 1 hectare possui 10 mil metros quadrados. Então, basta a gente dividir esses 10 mil metros quadrados pelos 9 metros quadrados que a planta ocupa. E isso vai nos dar um valor de 1.111 plantas por hectare. Então, em 1 hectare, a gente conseguirá dispor 1.111 plantas. Bom, meu nome é Fabrício e agora eu vou exemplificar como funciona o método quincôncio. Vocês podem perceber aqui, é um desenho de como funcionaria se fosse uma plantação e o espaçamento do quincôncio. Vocês percebem que as fileiras elas não são quadradas como no exemplo explicado pela Camila. Agora, a linha ela não será reta uma com a outra, mas sim vai ser intercalado entre as outras fileiras. Então, o que vai acontecer nesse método? Vai ser formado um triângulo ao invés de um quadrado. Por isso que vai haver mais disposição de plantas, tá vendo? A gente vai formar vários triângulos. E para descobrir a quantidade de plantas dessa forma, a gente tem que utilizar essa seguinte fórmula aqui. Depois a gente ver a diferença entre o método quincôncio e o método quadrado, a gente vai utilizar os mesmos dados que a Camila utilizou anteriormente. Então, o espaçamento utilizado agora também vai ser de 3 por 3 por 3 por ser um triângulo. E a área total será de 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados. Bom, a fórmula é densidade de plantas é igual à área do terreno em metros quadrados, dividido por largura vezes altura. Bom, a largura a gente sabe que é 3 metros. A área total do terreno é de 10 mil metros quadrados por hectare. E agora a gente precisa descobrir a altura para terminar o cálculo. A altura é igual a largura vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Neste caso, a altura é igual a 3, que é a nossa largura, vezes raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. 1,73 dividido por 2 será igual a 0,865. Multiplicado pela nossa largura, a gente tem que neste caso aqui, onde o espaçamento é de 3 por 3 por 3, a altura deste triângulo aqui será de 2,595 metros. Agora a gente transfere para cá. Densidade de plantas é igual a 10 mil metros quadrados dividido por 3 metros vezes 2,595 metros. 3 vezes 2,595 será igual a 7,785 metros quadrados.
fazendo essa divisão, a gente tem que, utilizando as mesmas informações do exemplo anterior, a disposição de plantas será de 1.284 plantas por hectare. Agora a gente vai ver a diferença de plantas entre o sistema quadrado, que é bastante utilizado, e o sistema do quinconso, que é muito utilizado principalmente em frutíferas, por haver um espaçamento maior, por exemplo, de 3 por 3 por 3. Bom, vamos fazer a subtração aqui. 1.284 menos 1.111 do exemplo anterior dará 4 menos 1, 3. 8 menos 1, 7. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, utilizando o método quinquêncio nas condições favoráveis, temos que este método trará de diferença do sistema quadrado, que é bastante utilizado, 173 plantas a mais por hectare plantado. Essas são as principais vantagens em relação ao método quinquêncio. A primeira seria a maximização do uso da área. O método quinquêncio ele pode ser plantada plantas a mais em relação ao sistema quadrado. Como foi visto anteriormente, o Fabrício fez um cálculo em relação ao sistema quinquêncio e a Camila um em relação ao sistema quadrado. E pode ser visto que teve um aumento de 15,58% a mais de plantas que poderiam ser plantadas no sistema quinquêncio. E a segunda vantagem seria a renda adicional com cultivos temporários. Vamos dizer que eu tenho uma área e nessa área eu quero plantar eucaliptos, que serão destinados à madeira. E até esse eucalipto atingir o seu porte comercial, eu preciso ter uma renda complementar. Então eu vou plantar plantas filha ali no centro ali dessa área, como por exemplo bananas, que ela vai me dar uma renda até no momento ali que essa minha planta principal, o eucalipto, ela atingir o seu porte comercial. E logo depois, essas plantas filhas, elas podem ser removidas do local. E outra vantagem seria o uso eficiente da luz solar, que vai ser uma distribuição da iluminação melhor naquela área. Bom, meu nome é Patrícia e vou falar sobre as desvantagens do sistema de quinquêncio. Forte competição entre cultivos e principais feeders. As árvores feeders nos centros sofrem forte competição com as principais por água, nutrientes, luz e ar, o que pode prejudicar o crescimento de ambos. Sobrecarga e cruzamento do dossel. Com plantas centrais e periféricas crescendo juntas, o gás se sobrepõe, aumentando o sombreamento e também aumentando também a densidade do dossel. Dificuldade na mecanização e manejo. Como o sistema do quinquêncio, o espaçamento do quinquêncio é mais adensado, acaba dificultando no manejo e na mecanização. Exige maior habilidade no planejamento. Montar um pomar em quinquêncio exige precisão para manter o padrão na diagonal. Por exemplo, esse padrão aqui, essa planta distante dessa aqui. Esse foi o nosso vídeo sobre densidade populacional de plantas. Esperamos que vocês tenham compreendido. A gente tentou correlacionar os temas com os